Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Ele, sim ou não? Amém? Então abra sua Bíblia aí, por favor, no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 13. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Gênesis 13 diz o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Glórias a Ele por sua palavra, amém? Irmão, Gênesis 13 mostra um momento decisivo da caminhada de Abrão. Abrão havia saído de casa, Deus mandou, né? Deus o convocou, chamou, falou assim: Abrão, tá muito legal aí, muito tranquilo, mas eu tenho um projeto para você. Sai da tua casa. Sai da tua casa, leva a tua parentela, pega as tuas coisas, arruma as malas, sai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus só falou isso. Deus não disse como seria, Deus não mostrou claramente o caminho, o que ia acontecer, aonde ele ia chegar, Deus só mandou ele sair. E aí Abraão fez isso. Abraão vai e começa a viver um plano de Deus. Abraão começa a viver um projeto do Senhor. Assim como nós. Eu creio, e creio que você crê nisso, que você está vivendo um projeto de Deus. Você está vivendo algo que Deus planejou para você. Eu creio nisso. Eu creio que o seu trabalho, sua família, eu creio que tudo aquilo que está ao seu redor, que diz respeito a você, faz parte do plano que Deus tem para você. É o que eu quero crer. E é o que eu quero para a minha vida. Que o que eu estou vivendo agora esteja dentro do plano que Deus tem para mim.
do projeto do Senhor para mim. E era isso que estava acontecendo com Abraão. Só que Abraão ele estava conhecendo o Senhor. Nós hoje, gente, nós temos a Bíblia toda. Nós sabemos a história toda de Abraão, que virou Abraão, pai de multidões, né? Nós sabemos a história de Noé, de Moisés, de Davi. Sabemos a história de Josué. Sabemos a história dos apóstolos. Jesus chegou, Jesus morreu, ressuscitou. E o evangelho começou a ser pregado. Paulo plantou igrejas, escreveu cartas. João teve uma revelação. Nós já sabemos o que vai acontecer no final de tudo, gente. Abraão não. Abraão não sabia. Então Abraão estava conhecendo o Senhor. Além de ele estar vivendo um projeto que Deus tinha para ele estava conhecendo o Senhor. Mas, olhando para a gente, a grande verdade é que nós podemos ter tudo isso nas mãos, mas nós também estamos conhecendo o Senhor. Nós já sabemos de histórias, mas nós não conhecemos plenamente o Deus dessas histórias. Nós não conhecemos plenamente o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 40 que Deus mede com a palma de sua mão o universo. Esse Deus é muito grande. Você vai passar a eternidade conhecendo Deus, não vai conhecer plenamente. Você e eu estamos numa jornada de crescimento espiritual. Nós estamos numa jornada de avanço, de expansão. Estamos alargando nossas tendas, as tendas das nossas vidas, crescendo. Assim como Abraão estava também com o Senhor. E assim como eu creio que nós devemos também viver uma vida de crescimento. Deus tem planos para a gente. Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para o universo. Deus tem o seu plano para todas as coisas. E tem um plano individual para você. Você só não pode pensar que o seu plano é maior que o plano de Deus para o universo. O seu plano está dentro daquilo que Deus quer fazer. Então você não pode achar que é a última Coca-Cola do deserto. Mas tem um plano para você. Tem um objetivo para você, tem um propósito para você. Deus tem escrito já uma história para você. Você está vivendo essa história? Você sabe, pelo menos, em que estágio da história que Deus tem para você está? Será que nós já estamos vivendo assim? Não, eu tenho certeza, estou dentro dos planos de Deus para a minha vida. Será que você está no caminho do extraordinário que Deus tem para você? Abraão havia saído da sua casa, estava no caminho de Deus, estava com Deus, ouvia o Senhor, mas precisava crescer, precisava conhecer mais de Deus. Assim como nós precisamos também crescer no relacionamento, no conhecimento, no serviço, na santidade. Nós precisamos crescer espiritualmente. Será que você estagnou ou está em constante crescimento? Assim como nós precisamos avaliar o momento que nós estamos, Abraão avaliou também o momento que ele estava. Cresceu no caminho, mas mudanças precisavam acontecer na vida deles. Nós precisamos tomar atitude igual ao apóstolo Paulo. Eu não sou fã do Paulo, né? Mas eu admiro muito a vida de Paulo. Gosto muito do ministério de Paulo. Só que Paulo quebra nossas pernas. Quando ele em Filipenses 3, lá no versículo 12, ele fala o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Um homem de Deus, foi ao terceiro céu, escreveu 13 cartas, discipulou homens poderosos do Senhor. Esse homem sistematizou a doutrina cristã e ele me diz que não alcançou ainda está no caminho, ainda está conhecendo, ainda está sendo aperfeiçoado, está melhorando, está expandindo. Se ele está assim, eu tô longe também, eu estou muito longe. Tem que melhorar, tem que crescer mais, eu tenho que expandir, assim como todos nós. Esse sentimento, esse entendimento tem que tomar nossas vidas. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que temos, satisfeitos com aquilo que a gente tem de Deus, com as questões espirituais, com aquilo que a gente conhece da Bíblia, com o que já vivemos em Deus. Não, nós precisamos falar igual Paulo: quero mais, eu quero avançar mais, eu quero conhecer mais. Porque
O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, ele disse: já entendi, morrer é lucro, vou para o céu, mas viver é Cristo. Se você não entendeu isso ainda, você precisa estudar a palavra de Deus com esse olhar. O que você está fazendo aqui na terra? Pastor, estou empreendendo, estou estudando, estou crescendo, estou trabalhando, estou viajando, comendo comida boa, minha família, estou estruturando melhor, ótimo, tudo mimo de Deus, coisa que Deus está te permitindo você viver. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para refletir Jesus, você está aqui para ser igual a Jesus, porque se você tivesse só para isso, era melhor você ir para o céu logo, porque lá é melhor. O paraíso é melhor. E nós estamos aqui por um projeto, e para esse projeto acontecer, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar, crescer, expandir, e crescimento exige mudanças. Crescimento exige ajustes. Ajustes que nós vamos aprender aqui com essa história de Abraão, que era chamado ainda de Abrão, né? Para que você e eu também possamos analisar se estamos de acordo com aquilo que Deus fez em Abraão e quer fazer nas nossas vidas também. E o que aprendemos com Abraão para viver esse processo de crescimento espiritual? Primeiro, haverá momentos em que a bênção não caberá no mesmo lugar. Haverá momentos em que a bênção não caberá no mesmo lugar. Veja bem que eu não falei de maldição, não falei de pecado, não falei de dor, não falei de coisa errada. Estou falando de bênção. Há momentos nas nossas vidas que não dá mais para sustentar. A terra não sustenta mais, o ambiente não sustenta mais, a estrutura não sustenta mais. Tem que mudar, tem que crescer, tem que se mudar, tem que expandir, tem que largar. Versículo 6 diz: e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. O que estava acontecendo? Os dois eram família, pô. Os dois se gostavam. Não tinha problema entre os dois, não. Não teve briga entre os dois, não. Mas tinha muito gado já, pô. Muitos servos, muitas ovelhas. E aí os pastores das ovelhas levavam o rebanho de Ló para tal lugar. Aí, só que chegava lá, os pastores de Abrão já estavam lá. Pô, mas ontem a gente estava aqui, cara. Não, mas agora eu cheguei primeiro. Não, mas pô, aí começaram a brigar. Aí eles, pô, nascia ali a cria de Abrão. Ó, cuidado aí que nascendo a cria, vamos ter que vacinar todo mundo. Não quer comprar vacina para todo mundo? Não, mas minha cria não deu. Pô, mas vai ficar mais barato. E aí, já brigava. Não dá para continuar junto. Não, olha só, a nossa cria aqui precisa pegar sol 10 horas. Mas a minha cria também. E aí, como é que a gente faz? Estamos no mesmo lugar? Não dá para confundir não, todo mundo. Aí vai, pô, qual é a minha ovelha, qual é a sua? Eles viram e falaram assim: rapaz, nós temos que mudar isso aí, porque o crescimento trouxe prejuízo para a gente, trouxe um incômodo, trouxe uma necessidade de uma mudança. O crescimento trouxe um problema para eles. A bênção se tornou grande demais para caber no mesmo espaço. Deus havia prosperado tanto Abrão quanto Ló, mas aquele ambiente já não suportava mais os dois, ou a família dos dois. E essa questão, gente, acontece nas nossas vidas da mesma forma. Nós queremos crescer. Quem não quer crescer tem que repensar o que é viver, porque você tem que crescer em tudo na sua vida. Você tem que crescer em todas as áreas. Você não pode estagnar. Então você tem que crescer. E crescimento exige nova estrutura. Nós temos a visão celular. Nós queremos crescer nas células, queremos convidar pessoas, ganhar pessoas para Jesus, batizar pessoas. Aí eu tenho um apartamento, tenho uma sala. Só que essa sala não vai crescer, a não ser que eu me mude de apartamento. Mas não é o objetivo. Então, como é que a gente cresce? Multiplicando. Tem que ir para outro lugar, tem que ter outra casa, tem que ter outro líder. E assim, a igreja cresce. A visão nos ajuda a crescer. O Espírito Santo quer o crescimento, mas a estrutura tem que crescer. Há fases em que Deus não muda a promessa, Ele muda o ambiente, as companhias, as escolhas. Nem toda separação é perda. Algumas são livramentos. Outras são pontes construídas para você chegar no objetivo que Deus tem para você. Tive que largar isso aqui, não abrir mão desse negócio.
Por quê? Para abraçar algo maior, para poder alcançar algo maior. Crescer espiritualmente exige mudança de ambiente, de estrutura, de mentalidade. Por vezes, Deus precisa permitir separações para revelar propósitos maiores. Foi o que aconteceu com Abrão. Lá no versículo 14 e 15, nós lemos assim: disse o Senhor a Abrão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus havia chamado Abrão, mas Deus não havia revelado tudo a Abrão. Deus já estava esperando, porque Deus não mandou Abrão levar Ló. Ló foi levado por Abrão contra a vontade de Deus. Deus não mandou levar. Deus falou assim: ó, pega a tua família, sai da tua parentela. Ló não era família, Ló era parente. Para que ele foi levar Ló? Aí Deus falou assim: então tá bom, então estou esperando. Quando eles se separaram, a Bíblia é muito clara. Deus falou assim: bom, agora que você separou de Ló, agora que o peso saiu, agora esse peso era ruim? Ló era alguém do inimigo? Ló era alguém maldoso? Não, era algo bom, mas não era necessário para o projeto de Deus. Era algo que tinha que sair, era algo que tinha que ser apartado, tinha que separar. Mesmo sendo coisa boa, tem coisa que precisa sair. Tem conduta, ambiente, rotina, costume, tem que sair. Para que Deus possa revelar o que Ele tem para você. Aí Deus falou assim: agora, Abrão, que Ló saiu, deixa eu te falar, dá uma olhada aí, 360 graus. Vou te dar essa terra toda. E você vai ser pai de multidões. Você consegue contar a areia do mar, Abrão? Não consigo não. E se você conseguir contar, a tua descendência vai ser mais numerosa que ela. Você entendeu agora o que eu vou fazer? Abrão não conseguiu ter a revelação do Senhor enquanto ele estava segurando aquilo que não era para ter. Enquanto nós seguramos o que Deus não ordenou, nós não vamos conseguir ver aquilo que Deus quer revelar. Nem toda ruptura é pecado. Às vezes insistir em permanecer é que se torna desobediência. E que fique bem claro aqui: eu não estou falando para você largar o seu casamento, hein? Eu duvido Deus mandar alguém se divorciar. Isso Deus não manda nunca. Agora você sabe, talvez está num relacionamento aí que não é casamento ainda, que tem que largar. É uma amizade, é um ambiente, é um emprego, é uma conduta. Aí você tem que largar. Casamento a gente conserta, Deus conserta. Agora tem muita coisa que precisa sair da sua vida, que é até coisa boa. Mas enquanto não sair, Deus não revela o que Ele tem para você. Deus não vai abrir seus olhos e fazer você enxergar o que você tem, o que Ele tem para você viver. Como você que cuida de uma plantinha, ou de uma planta que cresce muito, como é que a gente tem que fazer? Ela é pequenininha, você planta num vasinho pequeno. Mas não muda o vaso não. Vai matar a planta. Ela precisa de espaço, precisa crescer, de estrutura. Assim é com as nossas vidas. Só que se a plantinha, ou se você falasse assim: poxa, mas esse vasinho aqui é tão bonitinho, ele decorou tão bem a casa, eu não quero largar esse vaso não. Você não vai crescer, a planta não cresce e o objetivo final não é alcançado. Há relacionamentos, ambientes e hábitos que já cumpriram o seu papel. Você gostou do tempo da faculdade? Pode ter gostado, cumpriu o papel, passou. Gostou do tempo de um curso? Cumpriu o papel, já passou. Você gostou do tempo do namoro? Cumpriu o papel, chegou o casamento. Você gostou, investiu lá no tempo do recém-nascido? Coisa boa, né? Cumpriu o papel, já passou. Tudo passa, tem que passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, é a presença dEle e a verdade que Ele tem para você, o projeto da vida que tem para você. Isso não vai passar. Agora você precisa deixar passar aquilo que tem que passar. Fases têm que ser vividas e passadas. Será que você tem vivido na mesma fase da vida e não passa disso? Não quer sair do seu ambiente de conforto? Há pessoas presas em um modo de vida, gostos, condutas. Eu vou falar até mais para os homens. Quer ver? Muito oportuno, a gente lançou o retiro de casais. Aí talvez tenha homem que fala assim: não, vamos não. Vai gastar dinheiro nisso? É que o cara não gosta de sair de casa. Não gosta de levar a esposa para um passeio. Não gosta de levar a família para um lugar. Não estou falando para você gastar dinheiro não. Talvez você não consiga ir no retiro, amém. Ore, peça ajuda a Deus. Mas vai levar a família para andar na praia. É de graça, ainda, né?
né? Vai levar o filho para fazer uma caminhada. Mude a rotina. Faça algo diferente. Viva outras fases. Largue o controle da televisão. Larga o sofá. Larga uma zona de conforto. Você tem que entender que fases novas são necessárias. E largar coisas que trazem até um certo conforto hoje, às vezes é necessário para você viver uma vida melhor. Viver o que Deus tem para você. Às vezes circunstâncias na sua vida estão mostrando isso para você. Ó, é hora de mudar, cara. Ei, mulher, é hora de mudar. Família, filho, é hora de mudar. Tem que largar. Deus não tira coisas da gente por crueldade, mas por propósito. Há coisas que Deus tira mesmo. Você não quer largar, Ele tira. Ele fala assim, não, filho, tem que tirar, porque senão você vai se estrepar, você vai se dar mal, e eu não quero isso para você. Crescer espiritualmente exige discernimento e coragem para viver partidas e novas chegadas. Você já viajou, rodoviária ou de avião, né? Você está ali na porta de embarque, ali no saguão de embarque do aeroporto, você vê que às vezes pelo mesmo portão de embarque, opa, o avião chegou. Tem gente que chegou e você está partindo. Você está na rodoviária, o ônibus chegou com a galera, o pessoal saiu, opa, a gente chegou, mas você está partindo. Todo final de ciclo é o início de um novo ciclo. E isso é necessário. Terminar para começar. Opa, isso aqui encerrou, para começar outra coisa. E Deus respeita esse negócio. E Deus às vezes está esperando você terminar um ciclo, largar alguma coisa, parar de olhar para o passado, parar de olhar para aquilo que você não tem que ter, para olhar para aquilo que Deus quer te dar. Tem gente presa a alguma coisa que queria muito alcançar, não alcançou. Deus falou assim, não é para você, mas eu tenho coisas maiores para você. O que em sua vida precisa sair para que você cresça mais em Deus? Um comportamento? É um vício? Às vezes tem um vício que precisa sair da tua vida, peça ajuda. Uma rede de relacionamentos? A sua desculpa sobre falta de tempo. Desculpa esfarrapada. Talvez Deus vai tirar de você aquilo que você está falando que é desculpa então. Não, Deus, não tenho tempo, trabalho demais. Não tenho tempo, aí Deus vai, deixa você pegar uma doença. Aí você está no leito de hospital, agora você tem tempo pra caramba. Ah, Deus é mau assim? Não, Deus não é mau, mas Ele quer o seu bem. E o melhor para você é a presença dEle, não é aquilo que você quer. Você que é pai, teu filho, mal criado, não te respeita, não quer estudar, não quer lavar escovar os dentes, não quer ir para a escola. Aí faz uma criação para você, te desrespeita, aí você sai de casa, vou eu comprar um presentinho para meu filho. Você faz isso? Você está legitimando uma atitude dele, né? Você acha que Deus iria fazer isso com a gente? Tem pecado na tua vida, tem coisa errada na tua vida, tem comportamento errado, aí você está pedindo bênção do Senhor, Ele vai te abençoar? Ele não vai fazer isso. Ele não vai legitimar uma conduta errada sua. Você não o busca, você não ora, você não lê Bíblia, você não tem tempo de comunhão com Ele. Aí quer a bênção dele? Ele é pai. E Ele mesmo disse, né? Vocês que são maus, não dão pedra quando o filho pede pão. Você acha que eu, perfeito, vou fazer isso com vocês? Não, eu vou dar ensinamento, doutrina, disciplina, exortação, porque eu quero vocês perto de mim. Essa é a vontade do Senhor. Nós estamos lendo um livro, os redes, né? Eu propus para eles, todo mês a gente vai ler um livro diferente, para crescimento pessoal. Aí nós estamos lendo o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. É um livro de 1960 e alguma coisa. Foi traduzido para o português em 1980 e tal. E é um livro muito atual. E um dos capítulos ele fala assim, que nós precisamos entender que o declínio da nossa vida espiritual começa quando nós paramos de orar. Que se a gente entendesse que a maior ferramenta que nós temos nas mãos é a oração, nossas vidas mudariam. Aí eu fiquei pensativo sobre isso. E nessa semana, a gente, na célula, eu fui visitar uma célula, e uma pergunta do roteiro, eu não lembro perfeitamente a pergunta, mas estava assim, o que na sua vida te afasta de Deus, te atrapalha de ter mais de Deus, né? Aí eu, na hora, sabe o que veio na minha mente? A igreja.
Falei assim, a igreja me afasta de Deus. Aí eu fiquei assim, como assim? Porque eu sou tão envolvido com a igreja, eu dou muito tempo para a igreja, eu estou na igreja todos os dias, eu trabalho intensamente na igreja, eu só penso na igreja. Aí Deus falou assim, você não está pensando em mim. Você está pensando na minha igreja, mas não pensa em mim. Eu falei, meu Deus, fiquei até com medo de Deus tirar a igreja de mim. Falei assim, mas ele faz assim, Deus é ciumento, Deus é zeloso. Falei assim, não, eu quero você para mim. Você só quer saber da igreja? Aí eu falei, não, vou aumentar meu tempo com o senhor então. Eu não quero perder a igreja não, quero continuar pastor. Aí eu falei, não, vou orar mais, vou ler mais. Eu reuni a diretoria e falei assim, gente, eu preciso me dedicar mais a Deus. Eu estou muito preso com muito problema da igreja. Vamos botar um administrador na igreja agora, para dar conta de tudo que a igreja tem de demanda, porque eu preciso cumprir o meu papel. Eu preciso orar, preciso ler Bíblia, preciso me capacitar mais, eu preciso de tempo com Deus. E eu te pergunto, será que você é capaz de fazer essa análise? Algo que você precisa largar? Largar um pouco. Até um membro da diretoria falou assim, pastor, você não vai conseguir de início, né? Você vai querer ficar intenso aí. É mesmo, tem que me cuidar. Tem que zelar, não vou cuidar disso aqui não, manda o administrador cuidar. Talvez seja o seu trabalho, sua família, alguma coisa de prazer para você, mas está roubando o seu tempo com Deus. Está roubando você de Deus. Está roubando você de crescer espiritualmente. Está roubando alguma revelação do Senhor. Se Deus está permitindo desconforto na sua vida, talvez seja porque Ele está preparando alguma expansão. E você precisa hoje decidir. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ter mais de Deus? Então tem coisas que você precisa largar, porque a bênção pode não conseguir ocupar o mesmo espaço que você ocupa hoje na sua vida. O mesmo ambiente, mesmas companhias, mesma rotina, mesmo modo de fazer as coisas. Coisas que precisam mudar para você crescer espiritualmente. Segundo lugar, que eu preciso viver, o que eu preciso para viver o processo de crescimento espiritual? Saiba que escolhas feitas sem Deus levam a destinos perigosos. Escolhas feitas sem Deus nos levam a destinos perigosos. Versículos 10 e 13 dizem assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Aí lá no 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, Abrão entendeu, preciso largar, preciso mudar. Ló, cara, a gente tem que se separar. Tá, beleza, vamos largar. Aí Abrão, como homem de Deus, mais velho que Ló, respeitoso, um homem íntegro, falou o seguinte: Ló, já que eu estou entendendo que a gente tem que se separar, eu vou deixar você escolher. Você quer ir para onde? Para onde você for, eu vou para o outro lado. Aí o que Ló fez? Ló chegou e olhou. Rapaz, aquela terra é boa demais. Já estou até vendo. Meu gado ali, as ovelhas, tem muitas árvores frutíferas, riacho. Abrão, já escolhi, vai ser ali. E Abrão falou o quê? Amém, pode ir, eu vou para outro lugar. Ló, o que ele fez? Ele viu, desejou e escolheu. Não foi isso que ele fez? Como nós fazemos muitas vezes. Não há nada anormal, não há nada de fora do normal, assim, do comum, da nossa essência. Nós somos assim, nós olhamos para as coisas, nós desejamos e nós vamos atrás delas. Você quer um emprego, aí você começa a olhar as profissões. Nossa, rapaz, que negócio legal, que negócio de ser médico, né? Vestir branco, gostei daquele negócio. Aí você começa a correr atrás daquilo. Não, eu gosto mesmo é de ser policial lá, aquele policial lá, é legal pra caramba, eu vou querer ser isso aí. Olha os bombeiros, não, que povo bonito aquele povo, né? Eu vou ser isso aí. É assim que a gente escolhe muitas das vezes. Ou você pensa, quanto é que ganha esse pessoal aí dessa profissão? Pô, ganha bem, hein? Gostei, vou ser isso aí. Sim ou não, gente? Não é assim?
ou por uma paixão, por um sonho, né? Você tem uma influência de um parente, você olha para uma menina, bonita, hein? Gostei do que vi, vou lá, vou chegar, vou conversar, não é isso? Você, menina, olha aquele rapaz, que postura, né? Homem sério, legal, gostou. Assim é a nossa vida. Ló fez assim também. Olhou, já que ele tinha que escolher. Só que o seguinte, o perigo não está apenas em escolher o que parece bom, mas em fazê-lo sem Deus. Ló não sabia que Sodoma estava madura para o juízo do Senhor. Ló não sabia que Sodoma e Gomorra iam acabar. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles. E aí no versículo 13 você leu, eles eram perversos, eram pessoas más. E Deus destruiu aquelas duas cidades. Agora eu te pergunto, se Ló tivesse chegado para Abrão e falado assim: Abrão, vamos fazer o seguinte, você está falando para eu escolher, né? Me dá uma semaninha para eu orar. Me dá 7 dias, igual nós fizemos agora, de jejum e oração, que eu preciso ouvir a voz do Pai, ouvir a voz de Deus, para eu escolher bem. Ah, com certeza. Deus ia falar para ele assim: Ló, Sodoma e Gomorra é furada, hein? Se eu fosse você, não ia para lá não. Vai para outro lugar. É mesmo, pai? É, rapaz, vai dar um ruim lá. Ló ia falar o seguinte: ó, Abrão, vou para outro lugar, não vou para aquele lugar ali não. Se a gente fizesse isso na vida, talvez a gente olhasse para uma profissão e ia falar assim: Senhor, é isso que o Senhor quer para a gente, para mim? É essa a carreira? Estou aqui para fazer o vestibular, estou aqui para me matricular no cursinho, eu estou aqui para dar entrada aqui, é isso que o Senhor quer para mim? Se a gente trouxesse isso para nossas vidas, a gente ia olhar para uma pessoa e falar assim: Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para o meu relacionamento conjugal? Para criar um namoro, um noivado e casar? É essa aí? Porque eu estou conhecendo, estou gostando do que estou vendo, mas eu quero saber se o Senhor concorda, porque o Senhor já sabe do futuro todo. Se a gente trouxesse para nossas vidas, a gente vai pegar uma pessoa que quer fazer sociedade com a gente. Falar: Senhor, a pessoa é íntegra, é boa, é de confiança, eu acho. Mas o Senhor quer essa sociedade? É isso que o Senhor quer para mim? Se a gente praticasse isso, nós estaríamos poupando muitos problemas em nossas vidas. É como a gente comprar uma casa bonita, sem fazer vistoria, sem consultar pessoas que conhecem do ramo imobiliário, sem fazer uma procuração, uma busca na questão de impostos, se tem alguma dívida. A gente vai: não, gostei, a casa é boa, a rua é boa, eu comprei. Você não pode fazer isso. Mas você sabe que você traz prejuízo se fizer isso na sua vida financeira. Por que você não faz isso na sua vida espiritual? Nós temos a onisciência de Deus a nosso favor. Você sabe o que é a onisciência do Senhor? O Senhor é onisciente, é um poder de Deus, é um atributo do Senhor incomunicável, só Ele tem. E a onisciência é o seguinte: Deus, Ele está fora do tempo, porque Ele criou o tempo. Ele criou a matéria, criou o espaço, criou você, criou tudo que existe. Então Ele está fora disso. Então Deus vê todo o tempo. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Mas a onisciência é mais poderosa ainda do que isso. Deus, além de ver todo o curso da história, Ele sabe todos os sís, todas as probabilidades. Ele sabe tudo o que poderia acontecer de acordo com a sua escolha. Bom, se você escolhesse ir para a direita, Deus sabe o que iria acontecer. Se você escolhesse ir para a esquerda, Deus também sabe o que iria acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Você precisa perguntar a Ele então: Senhor, estou aqui para tomar uma decisão. Tomo ou não tomo? Direita ou esquerda? Eu vou para... Senhor, o que o Senhor quer? Me ajuda a escolher? Porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode até não me revelar todo o processo, mas eu quero saber o direcionamento correto. Nem tudo que parece fértil é saudável. O critério espiritual sempre deve preceder o emocional e o financeiro. Perguntar a Deus evita dores futuras, gente. Há grandes portas que são abertas de emprego, carreira, mas é de Deus para você? Você vai num apartamento, você está
procurando um lugar, um apartamento, você entra, gosta, nossa, o móvel novinho da sala, da cozinha, tem mobília, caramba, vista legal, é sol da manhã, e perto do metrô. Perguntou a Deus se é para você? Às vezes Deus quer que você more longe do metrô mesmo, para você caminhar. Ué, não é verdade? Às vezes Deus quer que você more longe da praia. Quer que você more em outro condomínio, porque lá vai ter uma família que ele vai ganhar para Jesus através de você. Agora, a verdade é que nós escolhemos muitas coisas porque nós vimos, gostamos e decidimos. Você precisa mudar isso. Para você crescer espiritualmente, você precisa começar a decidir não pelo aquilo que você vê, mas pelo aquilo que você ouve do Senhor. Deus sabia que Sodoma iria ser destruída, assim como Ele sabe que talvez essa porta de emprego que apareceu vai ser mó furada, que a empresa vai falir ano que vem e você vai ficar na rua. Ele sabe que se você, poxa, já te falei aqui várias vezes, né? Vou tirar férias, vou para lá mesmo. Ele sabe que talvez você vai tirar férias e lá não vai ser legal nesse lugar que você quer ir. Ele sabe que você vai comprar esse carro e talvez esse carro vai dar problema. Ele sabe, gente. Pergunte a Ele. Crescer espiritualmente exige mudanças desse comportamento de escolha. Você precisa renovar a sua estrutura de escolha. Por isso nós estamos convidando a igreja. Esse ano é um ano que a gente quer investir nisso mais ainda. A gente sempre investiu, mas nós queremos investir mais na oração, mais na consulta ao Senhor. Nós já começamos o ano jejuando e orando. Senhor, o que o Senhor quer para a gente? E nós precisamos continuar a fazer isso. Não é só 7 dias não, é todo dia. Nós temos nossas salas de oração, 7 da manhã, 12h30, 18 horas, todo dia de semana, de segunda a sexta. Você tem seu TSD, tempo a sós com Deus, tempo de comunhão com Deus. Escolhas sem oração podem parecer bênção hoje, mas podem se tornar um juízo amanhã, assim como foi na vida de Ló. Crescer em Deus exige mudança na forma de decidir. Antes, olhou, desejou, conquistou. Agora é oração, discernimento e submissão ao Senhor. Cresça espiritualmente, se submeta ao Senhor em todas as decisões da sua vida. Em último lugar, o que preciso para viver o processo de crescimento espiritual? Viva construindo altares. Viva construindo altares. 17 e 18 fala assim: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abrão não apenas fez isso nessa vez não. Lá no início do texto diz que ele chegou a um lugar onde ele havia construído um altar. Era a cultura dele. Era o modus operandi de Abrão. Ele avançava, ele chegava no lugar, construía um altar ao Senhor. Ele se mudava, construía um altar ao Senhor. Ele conquistava alguma coisa, construía um altar ao Senhor. Naquela época, não tinha o que nós temos hoje, né? Livre acesso a Deus. O Espírito Santo está em nós. Na época de Abrão, não. O relacionamento com Deus era um relacionamento que estava no início. Então, como é que eles se relacionavam? Através do altar. Eles construíam um altar e adoravam o Senhor através do altar. Sacrificavam no altar. Iam até o altar, porque era um símbolo da comunhão com Deus. Depois veio o tabernáculo, onde ali o Santo dos Santos. Então eles começaram a crescer no entendimento de como é ou deve ser o relacionamento com Deus. Mas para Abrão, era o altar. E Abrão, o que ele fez? Se mudou, chegamos em Terra Nova. Deus falou comigo, eu avancei, estou crescendo no Senhor. Quero continuar essa jornada, vou construir um altar. Abrão não correu atrás da promessa, ele caminhou em Deus. E a cada avanço ele levantava um altar. Altares revelam dependência. Quem constrói altar reconhece que tudo vem do Senhor. São marcos na vida. Eu falei para uma pessoa que estava fazendo discipulado com ela, falei assim, ó, isso aqui é muito importante para você? Essa formação, você atingiu um patamar na tua carreira, te traz orgulho? Aí tem um símbolo lá da tua formação, Aí eu falei para ele assim, pega uma folha de papel,
Imprime um negocinho direitinho e bota assim: foi Deus que me deu. Glórias ao Senhor. Todas as vezes que você olhar para esse símbolo que te traz a lembrança dessa formação, que te traz orgulho, você vai glorificar o Senhor. É um altar. Você construiu um altar, um memorial. Fala assim, ó, isso aqui é bênção para mim, mas foi o Senhor que me deu. Quando você percorre estradas, né, longas estradas, interestaduais, rodovias, tem uma característica muito interessante, que é o quê? A marcação da quilometragem. Não é isso? Você está lá, quilômetro 10, quilômetro 15, quilômetro 30 e tal. Para que isso, gente? Para te sinalizar. Você já percorreu tanto, chegou a tal lugar, falta mais tanto. São marcos, são pontos que te ajudam a te situar. São pontos que te ajudam a lembrar o seguinte: já avancei muito, já cheguei até aqui, estou mais perto do objetivo. Esses marcos na estrada não fazem o carro andar, mas te motivam a continuar, te motivam a avançar. Não foi o marco que levou você a tal lugar, mas o marco te ajuda a entender que algo te trouxe a esse lugar. O altar não é para Deus te lembrar, é para que eu e você não esqueçamos. Quem não marca o caminho com adoração, corre o risco de achar que chegou sozinho. Crescer em Deus não é apenas ir mais longe, é não esquecer quem nos trouxe até aqui. Você precisa avançar sem se perder do seu devocional, gente. Da sua leitura diária, da sua oração, do seu altar diário erguido ao Senhor. Você precisa ter na tua casa, lá um ambiente, que você vai levantar um altar ao Senhor e vai dizer: aqui é o lugar onde eu adoro o Senhor. Ah, Senhor, pastor, mas eu adoro em todos os lugares. Amém, isso é verdade. Mas experimenta isso. Pegar um cômodo, pegar uma areazinha, pegar um lugar, para assim, aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar da busca. Aqui eu levanto o meu altar ao Senhor todos os dias. Aqui onde eu reconheço a dependência, onde eu busco conhecimento, é aqui. Ah, se todos os crentes entendessem isso, que a ferramenta mais importante é essa, a oração e a busca, comunhão. Em outra parte desse livro que nós estamos lendo, tem um texto que diz assim, e eu recomendo você a ler esse livro, né? Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Lê esse livro, é um livro muito gostoso de ler, ele é curtinho, bem objetivo, mas se prepara, é pancada atrás de pancada, porque é Deus ensinando a gente o que é um cristianismo sério, e é bíblico, transformador, porque é a palavra de Deus ali sendo explicada. Ele diz assim: os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. Você pode ver que até no meio empresarial é assim, né? Você vai pegar uma empresa, vai construir uma empresa, você tem que ter uma visão para essa empresa, um projeto, você tem que ter um plano. Você vai abrir uma empresa assim, qualquer coisa serve? Não, você tem que ter uma visão. E você precisa ter empenho, fervor. Precisa matar o leão cada dia, não é isso? Tem que trabalhar, tem que se dedicar. Na vida cristã é a mesma coisa, você precisa ter uma visão. Você precisa ter fervor, eu quero. E a visão e o fervor são nutridos pela oração. E ele coloca aqui: o ministério da pregação é de poucos. O da oração, e quando ele fala pregação, é pregação de púlpito, né? Não é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é de todos, mas o do púlpito é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberta a todos. Você pode pensar assim: poxa, o pastor Vinícius tem um ministério bonzão, né? Da pregação, cara, que ministério top. Ele sobe lá no púlpito e prega. Mas não. Deus, ele diz que a oração é o mais importante. O ministério da oração é o mais importante. Eu não conseguiria nem estar aqui pregando se não fosse oração. A oração é o mais importante. E aí eu repito: se todos os cristãos entendessem isso, entendessem que nós precisamos orar, nos dedicar a tempo com Deus,
nos dedicarmos a construir altares no lar, na família, no ministério, na empresa, no trabalho, em tudo. A cada conquista, você precisa fazer um altar ao Senhor, um culto a Deus. O filho foi bem? Celebre, faça um culto em casa. O filho chegou, poxa, olha a minha nota na prova, tirei 10, 9, tirei 8, pô, que bom. Faça um culto. Pare na hora. Gente, vamos orar aqui então? Vamos celebrar o Senhor? Vamos cantar uma música? Em adoração ao Senhor? Por quê? Porque ele foi bem na prova. Um altar ao Senhor. Pô, você conseguiu um cliente novo na tua empresa, fez um contrato, avançou, os números melhoraram. Faça um culto. Rapaz, você vai surpreender a empresa. Você é o dono da empresa? Você pode fazer isso. Você tem lá números, resultados, novo cliente. Tem empresa que faz isso assim, né? Cliente novo, aí tem um sininho. Cliente novo, né? Pô, legal. Faça um culto. Erga um altar. Fechamos mais um contrato. Para tudo, gente, para tudo. Vamos orar aqui agora. Vamos celebrar o Senhor. É o nosso ritual. Mais um cliente, mais um contrato. Deus, seja louvado. Ergamos um altar ao Senhor e pá. Experimente fazer isso. Você foi bem na empresa. Você não é o dono da empresa, mas você foi bem. Cumpriu o projeto, entregou o trabalho, foi bem sucedido e tal. Recebeu um elogio. Faça um culto. Você não pode determinar para a empresa toda, mas se retire. Fala, Senhor, meu culto a Ti, meu altar ao Senhor. Obrigado porque eu fui bem, obrigado porque eu consegui fechar esse projeto. Obrigado por mais uma turma, obrigado por mais um objetivo alcançado. Obrigado, Senhor. É um altar ao Senhor. Sua família está indo bem? Viajou com a família? Teve um bom passeio? Foi no restaurante? Caramba, que comida boa, que tempo gostoso. Chegou em casa? Celebre ao Senhor. Gente, não foi bom essa tarde, esse passeio? Foi, não foi? Vamos orar aqui. Vamos erguer um altar ao Senhor. Um avanço na vida, uma conquista, algo bom. Vamos glorificar o Senhor por isso. Fez uma compra legal, realizou algo na igreja. Todos os avanços, conquistas, realizações, em todos eles, aprenda a erguer um altar. Se a glória sempre for do Pai, a bênção sempre será sua. Se ele entender que você está pronto a glorificar em todos os momentos, e reconhecer que ele é o dono de todas as coisas, ele vai te abençoar sempre. Porque você cresceu espiritualmente, evoluiu, expandiu, e está pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Gênesis 13 nos ensina que separações fazem parte do processo. Escolhas sem Deus cobram caro. Crescimento verdadeiro vem com adoração constante. E eu te pergunto, vamos viver isso? Como é que está a tua jornada? Talvez hoje você precisa se livrar de algumas coisas. E até coisas boas. Se livrar de coisas legais, não estou falando de coisas ruins não. Pecado tem que sair. Claro que pecado tem que sair. E às vezes você nem está pecando mais, você está transgredindo. Porque pecado é errar o alvo. Estou tentando acertar, errei o alvo. Mas estou tentando acertar, deslize. Deu mole. Perdão, Senhor. Volta para a rota. Agora, a transgressão é quando você sabe que aquilo é errado e você está fazendo mesmo assim, sabendo que é errado. Aí você tem que largar mesmo. Mas não estou falando só de pecado, de coisa ruim, não. Tem coisa boa também, que já cumpriu o seu papel, já deu. Que Deus quer te entregar algo maior. Deus quer passar você de fase. Deus quer mudar o nível. E Ele hoje está falando assim, olha, isso aqui não está legal mais. Esse tempo todo de Netflix, esse tempo todo aí também de academia, esse tempo todo só de praia, diversão, tem coisa mais séria. Coisas boas, tem que fazer, tem tempo para isso. Mas tem coisas mais sérias. Tem coisas mais oportunas. Tem um projeto maior. Deus está falando para você hoje, talvez, que você precisa de mais tempo com Ele. Para decidir melhor. E entender que a sua vida já tem muitas conquistas, mas você não tem reconhecido que tudo vem dele. Começa a criar uma cultura. Cultura da adoração. Você é um construtor, uma construtora de altares na minha vida. Vou consagrar todo ao Senhor.